Cupinchas, Japão Antigo, há muito, muito tempo, no Japão Antigo, existia e ainda existe o rio Kuma, o Kumagawa, o rio Kumagawa, que une as províncias de Kyushu e Kumamoto. Depois eu mostro um mapinha para vocês. Esse rio, no passado, Cupinchas, ele era perigoso. Alguns trechos do rio são bem calmos, viu? Mas muitos outros são corredeiras, águas brancas, bem fortes. E muito antigamente ele era cheio de pedregulhos, assim que não era navegável. E as pessoas ali entre Kyushu e Kumamoto precisavam transportar gêneros, víveres, carvão, lenha para cidades, né? E de Kumamoto a Kyushu, as pessoas, os trabalhadores usavam um dos lados do rio, que era um verdadeiro precipício, para transportar esses gêneros. E frequentemente, com muita frequência, alguém caía e morria. Levavam essas coisas de Kumamoto até Kyushu, a cidade de Hitoyoshi, em Kyushu, sul do Japão, viu, Cupinchas? Pois bem, assim que as pessoas levavam para as lojas, e uma das lojas que revendia essas coisas era a Hayashi-ya, a casa do Sr. Hayashi. E esse Sr. Hayashi, né, sabendo as penúrias desse povo, começou a bolar um plano, pensando no trabalho que era. E pensando, poxa, Hayashi no Masamori, o nome dele. Pensando, será que não tem um jeito de tornar esse rio navegável de algum modo? Ele pensou, juntou dinheiro por vários anos, até que ele contratou empregados para começar a transformar o rio em, numa via fluvial, navegável. E assim que ele botou empregados para quebrar os rochedos que havia no meio do rio. E foram quebrando, e boa parte dele demorou um bom tempo. Só que eles chegaram numa área do rio Oseshimo, acho que é Oseshimo, uma região do rio onde havia um imenso pedregulho, bem no meio do rio, que, claro, atrapalharia a navegação. O rochedo era o Kameishi, pedra tartaruga, rochedo tartaruga. Um gigantesco rochedo que mais parecia uma tartaruga marinha assentada no meio do rio. Não tinha jeito, precisavam remover essa pedra. O problema é que ele colocou os empregados lá em cima e começaram a bater, e era um rochedo duro. E bate cinzel, formão, marreta, nada. Pelo contrário, Cupinchas, a rocha era tão dura, mas tão dura, que quebrava os cinzéis, quebrava as marretas dos empregados. Não tinha jeito, parecia um bloco de aço. E eles lá quebrando cabeça, decidiram paralisar a obra, né, porque não tinha jeito, né? E tentando elaborar uma ideia de como vencer esse rochedo, como destruir ele ou mover ele. Mover não dava, é gigantesco. E aí passou-se o tempo, né? Eles tentando ideias e não achavam uma ideia para tentar destruir esse rochedo. O tempo foi passando, entrou o mês de inverno, passaram-se 2 meses, e eles lá, paralisados. E começou o povo a se sentir desmotivado e começaram a abandonar o trabalho. 1, 2, começaram a desertar. Assim que Hayashi no Masamori, certa feita, pensando, quebrando cabeça, pensando no sofrimento das pessoas, ele foi para perto do rio. Enquanto olhava o rio, ele, será que não tem um jeito? Poxa vida! E quebrando cabeça, né? Foi quando ele sentiu, enquanto pensava isso, uma presença perto dele. Sentiu que não estava sozinho. E olhou para trás, era uma raposa branca, olhando para ele, fixamente para ele. Ele pensou, o Sr. Hayashi, né? Raposas brancas são emissários dos deuses sagradas, viu?
A raposa, muitas vezes no Japão, ela é colocada como maldosa, mas as brancas têm como dizer assim, um caráter especial, divino, mensageiras dos deuses. E o Sr. Hayashi no Masamori, naquela ânsia, né, de desabafar com alguém, virou para a raposa e explicou a situação. Senhora raposa, eu sei que vocês, raposas, têm poderes divinos, poderes dos deuses. Será que tu não tem uma ideia, qualquer coisa, para resolver o meu problema? A raposa olhou para ele e não respondeu nada. Ela simplesmente entrou no mato e foi embora. Óbvio, né? É um animal. Pois bem, só que naquela noite, o Sr. Hayashi mandou Masamori, foi dormindo, e teve um sonho. Sonhou que as bolas de fogo surgiram no quarto dele, e 6, 7 bolinhas de fogo, o Kitsunebi, fogo fato, né? E no meio surgiu uma raposa branca, gloriosa, que começou a falar com ele. Olha, mais ou menos o teu pedido foi atendido. É o seguinte: no alto desse rochedo, faça uma fogueira com lenha seca. Rochas, pedras não suportam o calor. Faça isso, e praticamente repetiu isso a noite toda durante o sonho dele. Quando ele finalmente acordou, fez exatamente isso. Chamou o pessoal e mandou que empilhassem no alto rochedo madeira seca, galhos secos, e tacaram fogo no alto do rochedo. A gente sabe, né, Copenchas, que é mês de inverno, água fria, neve, né? Só que os japoneses não sabiam muito bem que eles não achavam que ia surtir efeito em rochas, em metal sim. E pois bem, né, eles na expectativa, né? Sabe, choque térmico. Eles na expectativa. Finalmente o fogo foi se extinguiu, e o povo foi lá e limpou as cinzas. E viram que havia uma rachadura. Hayashi ficou, nossa, agradecido mesmo, e mandou que repetissem a operação. Mais lenha, mais fogueira, mais fogo, e a rachadura foi se abrindo cada vez mais. Repetir a operação, tipo, numerosas vezes, até que ficou uma espécie de rachadura bem grande que começou a, do alto a baixo do rochedo, a surcar o alto a baixo do rochedo. E o próprio Hayashi no Masamori, em um dado momento, pegou um bambu e empurrou um pedaço de rocha. O rochedo todo começou a tremer e se partiu, Copenchas. Caiu aquele monte de pedras na água, levantou aquela imensa onda. Eles lá, loucos de medo, sabe? Porque praticamente foi um terremoto, a potência do rochedo que caiu. E quando finalmente aquela onda baixou, eles olharam e exatamente, Copenchas, o rochedo tinha se partido à metade, deixando só metade da pedra tartaruga, que existiu até década de 30 por aí, quando finalmente drenaram, limparam, botaram paredões, 30 não, 60 por aí, botaram paredões no rio e removeram esse rochedão aí. Por sua vez, o rio se tornou navegável, né, porque cortou a pedra ao meio, e graças à raposinha. Hayashi no Masamori então mandou fazer um pequeno santuário Inari para homenagear as raposas na casa dele, e finalmente o rio se tornou navegável, ainda que perigoso. E é perigoso de navegar. Existem até competições lá onde fazem aquele raft, aqueles barcão de borracha que os caras descem, sabe? Ainda continua sendo perigoso. O rio Kumagawa. Esse rio aqui, Copenchas, que está localizado lá em Kumamoto e Kyushu, no pontinho do mapa ali. Intervenção, Copenchas, de raposas no Japão Antigo.